Então ouça a verdade. O chateau Margot atingiu meu rosto exatamente às 21h47, na frente de 37 testemunhas, incluindo minha filha de 17 anos, Emma. A garrafa de vinho de $300 escorreu pelo meu queixo como uma humilhação líquida, manchando minha única camisa decente bordô. Minha esposa, Sarah, estava ali parada, com os dedos bem cuidados ainda segurando o copo de cristal. Seu sorriso impecável brilhava sob o lustre do escritório de advocacia. É isso que eu penso do seu patético negócio de segurança, David, anunciou ela para todos na sala. Seus colegas da Morrison, Blake & Associates caíram na gargalhada, daquele tipo que fere mais profundamente do que a crueldade genuína. Limpei o rosto com as costas da mão, sentindo o gosto de vinho caro e de traição ainda mais barata. Bem, querida, pelo menos o Sauvignon Blanc combina bem com humilhação pública. Embora eu ache que você pretendia servi-lo em um copo, não usá-lo como perfume. O riso cessou. O rosto de Sarah ficou vermelho por baixo da base. Você está se envergonhando. Será? Porque, do meu ponto de vista, encharcado de vinho que você comprou com o dinheiro da minha conta comercial, eu diria que nós dois estamos passando por uma situação ridiculamente constrangedora agora. Emma cobriu o rosto com as mãos. Richard Blackwood, sócio sênior de Sarah e o homem com quem a flagrei trocando mensagens à meia-noite 3 semanas atrás, deu um passo à frente com aquele sorriso condescendente que eu havia aprendido a detestar. David, talvez você devesse. Talvez eu devesse o quê, idiota? Ir embora. Ótima ideia. Olhei ao redor da sala, encarando cada olhar crítico. Aproveitem a festa, pessoal. Não deixem que minha ausência impeça vocês de comemorarem, seja lá o que isso signifique. Caminhei em direção ao elevador, com vinho ainda pingando da minha gola. Atrás de mim, a voz de Sarah subiu até aquele tom que indicava que ela estava perdendo o controle. Não ouse me abandonar, David Miller. Virei-me e vi 37 pares de olhos observando como espectadores de um acidente de carro. Observe-me. As portas do elevador se fecharam sobre seu rosto furioso e pela primeira vez em meses, eu sorri. Passei a noite na academia de boxe do Big Mike, dormindo no sofá do escritório dele, que cheirava a couro e suor velho. Mike me encontrou lá às 6 horas da manhã, ainda vestindo minha camisa manchada de vinho. Jesus, Dave, você está com uma aparência horrível. Sinto-me pior. Sentei-me de repente com as costas doendo muito por causa do sofá irregular. Ela jogou vinho em mim, Mike. Na frente de todo mundo. Mike me entregou uma xícara de café que poderia remover tinta. O que você fez? Nada. Esse é o problema. 20 anos de casamento e eu não fiz nada além de aguentar as besteiras dela com um sorriso. Dei um gole no café e fiz uma careta. Bem, isso muda hoje. O que você está pensando? Peguei meu celular e mostrei a ele os papéis do divórcio que eu havia mandado preparar 3 meses atrás. Hora de servir, mas primeiro vou para casa arrumar minhas coisas. Mike ergueu uma sobrancelha. Tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. A viagem de volta para casa durou 15 minutos por ruas que eu percorria há 2 décadas. Nossa casa ficava na Rua El, uma modesta casa colonial de 2 andares da qual Sarah constantemente reclamava por não ser boa o suficiente para a imagem que ela queria passar. Estacionei na entrada da garagem e fiquei sentada por um momento, reunindo coragem. O BMW da Sarah não estava lá. Que bom. Por dentro, tudo parecia exatamente igual. Paredes cor creme, móveis caros que Sarah insistira em ter. Fotos de família que agora pareciam provas de um crime. Subi até o nosso quarto e abri a gaveta da penteadeira dela. 27 frascos de produtos para a pele enfileirados como soldados. La Mer, escada, creme de La Mer, centenas de dólares em cremes e sérums. Desaparafusei cada tampa metodicamente e substituí o conteúdo por maionese, combinando cuidadosamente a consistência e a cor, com corante alimentar. Em seguida, redigi uma carta no meu laptop. Sarah anexou nossos papéis de divórcio e um relatório final sobre nosso casamento. Após uma análise cuidadosa, determinei que nosso relacionamento tinha 0% de chance de sucesso e 100% de probabilidade de continuarmos infelizes se permanecêssemos juntos. Seu desempenho como esposa tem ficado consistentemente abaixo das expectativas. Seu caso com Richard é notório, mas não surpreendente, dado seu histórico de más decisões. Vou ficar na academia do Mike até resolvermos a questão da moradia. Não entre em contato comigo a menos que seja por meio de advogados. Cumprimentos, David. PS. Troquei seus cremes faciais pelos da El Mamas.
A data de validade provavelmente é melhor que o nosso casamento. Deixei tudo em cima do travesseiro dela. Peguei minhas roupas e fui em direção à porta. Meu telefone tocou enquanto eu carregava o carro. O nome de Sarah apareceu rapidamente na tela. David, onde diabos você está? Mudando-se. Confira seu travesseiro. O que você fez? Ouvi seus passos na escada, depois silêncio, e então gritos. Seu psicopata. Você sabe quanto custam esses cremes? Mais ou menos a mesma coisa que o vinho que você jogou em mim. Considere nos kits. Vou te destruir. Vou levar tudo, a casa, à empresa. Emma, boa sorte com isso, querida. Ah, e Sarah, da próxima vez que você quiser humilhar alguém em público, certifique-se de não estar em cima de um pedestal de vidro. Desliguei o telefone e fui embora, deixando 20 anos de casamento para trás. 2 dias depois, Sarah me encontrou no Murphy's Café, na Main Street. Eu estava lendo o jornal local e tomando café quando ela entrou pela porta como um anjo vingador em um terno de $1000. O café ficou em silêncio. Murphy's era o lugar onde metade da cidade tomava café da manhã, o que significava que Sarah tinha uma plateia para qualquer drama que estivesse prestes a desencadear. David Miller, seu filho de bruxa. Levantei os olhos do meu jornal. Bom dia, Sarah. O café está fresquinho, se você quiser, mas recomendo que o mantenha na xícara desta vez. Ela jogou a bolsa na minha mesa. Você acha que é engraçado? Acha que isso é algum tipo de piada? Acho que foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Dobrei o papel com cuidado. O que posso fazer para você? Você pode deixar de lado essa bobagem de divórcio e voltar para casa. Podemos resolver isso. Ao nosso redor, as conversas haviam cessado. A senhora Henderson, dos Correios, inclinou-se para a frente em sua cabine. Tom Brady, não o quarterback, apenas o nosso mecânico local com um nome infeliz, fingiu ler o cardápio enquanto, obviamente, ouvia atentamente. Descobrir o que exatamente? Seu caso com Richard? Suas críticas constantes? O fato de você ter passado os últimos 5 anos me tratando como um parente constrangedor do qual você não consegue se desvincular? Sua voz baixou para um sussurro. Fale baixo. Por quê? Preocupado com o que as pessoas vão pensar? Um pouco tarde para isso, não acha? Levantei-me e peguei minha carteira. Quer saber, Sarah? Já que você gosta tanto de cenas públicas, vamos fazer uma. Elevei a voz o suficiente para ser ouvida. Pessoal, quero apresentar a vocês minha futura ex-esposa, Sarah. Ela é advogada no escritório Morrison, Blake e Associados. Dirige uma BMW que não pode pagar e está tendo um caso com o chefe há 6 meses. O café irrompeu em sussurros. O rosto de Sarah ficou branco, depois vermelho e depois branco novamente. Seu desgraçado, ela sussurrou. É isso que acontece quando você encurrala um canalha em público, querida. Deixei uma nota de $5 sobre a mesa. Bom apetite. Ouvi dizer que o corvo está particularmente fresco hoje. Saí, deixando Sarah parada ali como uma estátua, com 30 pares de olhos fixos em suas costas. Pela janela. Eu a vi pegar a bolsa e fugir para o carro. Meu celular vibrou com uma mensagem do Mike. Ouvi falar do café. Ou você é corajoso ou estúpido. Respondi a mensagem. Um pouco de ambos, mas foi uma sensação boa. A vingança de Sarah foi rápida e cirúrgica. No final da semana. O que foi muito ruim, aliás. 3 dos meus maiores clientes cancelaram seus contratos. A Miller Security Solutions, empresa que construí do zero ao longo de 15 anos, estava perdendo dinheiro a rodo. Sentei-me no meu escritório, uma garagem adaptada atrás da academia do Mike, encarando e-mails de cancelamento. A Dataflov Industries, a Westfield Medical e a Carson Manufacturing mencionaram preocupações com a confiabilidade em suas cartas de rescisão. Meu telefone tocou. Jenny Walsh, minha secretária em meio período e a pessoa mais próxima que eu tinha de uma funcionária, parecia em pânico. Dave, acabei de falar com a Westfield Medical. Eles disseram que a Sarah ligou para eles pessoalmente. Disse que você estava passando por uma situação pessoal difícil que poderia afetar a qualidade do seu trabalho. Ela o quê? Tem mais. Recebi notícias da minha prima, que trabalha no tribunal. A Sarah anda dizendo para as pessoas que você está tendo um colapso nervoso. Fechei os olhos. Sarah estava jogando xadrez enquanto eu jogava damas. Jenny, cancele meus compromissos de hoje. Preciso pensar. Dirigi até o lago, o lugar onde Sarah e eu costumávamos levar Emma quando ela era pequena. A água estava cinzenta sob nuvens de outono, combinando com meu estado de espírito. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Emma. Papai, você está bem? Mamãe disse que você está doente. Liguei para ela imediatamente. Emma, onde você está? Na casa da mãe.
Ela passou a manhã inteira chorando, dizendo que você está tendo algum tipo de crise. Emma, escute com atenção. Eu não estou tendo um colapso nervoso. Sua mãe e eu estamos nos divorciando porque ela está me traindo com o chefe dela. Ela jogou vinho na minha cara em uma festa e agora está tentando destruir meu negócio. Silêncio. Então, isso é verdade? Cada palavra. Sinto muito que você tenha que ouvir isso, mas não vou deixar que ela reescreva a história. Ela disse que você estava delirando, que você estava inventando histórias sobre ela e o Sr. Blackwood. Richard Blackwood tem mandado mensagens para sua mãe a qualquer hora do dia ou da noite há meses. Tenho os registros telefônicos, se você quiser vê-los. Outra longa pausa. Já não sei em que acreditar. Acredite nisso. Eu te amo e não vou a lugar nenhum. Mas também não vou deixar que sua mãe me destrua sem lutar. Depois de desligar o telefone, fiquei sentado à beira do lago por 1 hora, observando a água e planejando meu próximo passo. Sara queria jogar sujo. Ótimo. Eu vinha me comportando bem há 20 anos. E onde isso me levou? Chegou a hora de mudar as regras. Passei o fim de semana fazendo o que faço de melhor, investigando. Sara podia ser advogada, mas eu era especialista em segurança com 20 anos de experiência em encontrar coisas que as pessoas queriam esconder. Sara e suas amigas iam ao Riverside Country Club todas as quintas-feiras para jogar tênis, e eu já conhecia a rotina. Esperei no estacionamento até ver o grupo dela indo em direção aos carros depois do jogo. Sara estava rindo com Patricia Morrison, esposa do sócio sênior, e Janette Blackwood, esposa de Richard, que não fazia ideia de que seu marido estava tendo um caso com a minha esposa. Eu os interceptei perto do ponto de manobrista. Senhoras, que agradável surpresa! O rosto de Sara empalideceu. David, o que você está fazendo aqui? Só pensei em dar uma passada para cumprimentar alguns velhos amigos. Eu sorri para Janette Blackwood. Janette, como está o Richard? Ouvi dizer que ele tem trabalhado até tarde ultimamente. Janette sorriu radiante. Ah, você sabe como é. A lei nunca dorme. Não. A Sara também tem trabalhado até tarde, principalmente às terças-feiras. Ela chega em casa exausta, não é, querida? Os olhos de Sara lançaram faíscas. Na verdade, eu estava justamente comentando com a senhora Peabody o quanto vocês dois são dedicados. O Richard te busca para aquelas reuniões de estratégia até tarde da noite, trabalhando até altas horas. Que comprometimento com a empresa! O silêncio se estendeu como um elástico prestes a arrebentar. Janette Blackwood parecia que ia desmaiar. Cassino, ela sussurrou. Cassino Riverside. Ele ficou lá por horas. Continuei. Eu vi o carro dele ontem, provavelmente ele estava relaxando depois de todas aquelas longas noites no escritório. Sara agarrou meu braço. David, precisamos conversar em particular. Desculpe, querida, mas estou atrasada para uma reunião. Sempre é intrometida, eu disse com um sorriso. Pessoal, sempre um prazer. Eu tirei um chapéu imaginário. Janette, mande lembranças para Richard. Diga a ele que lhe desejei boa sorte em seus empreendimentos. Eu me afastei, deixando para trás uma bomba com um pavio muito curto prestes a explodir. A explosão aconteceu mais rápido do que eu esperava. Na manhã de sexta-feira, toda a comunidade jurídica estava em polvorosa. Richard Blackwood foi confrontado por sua esposa, que contratou um detetive particular e descobriu não apenas o caso extraconjugal, mas também a extensão de suas dívidas de jogo. Jenny me ligou às 8 horas da manhã, mal conseguindo conter a empolgação. Dave, você não vai acreditar nisso. Richard Blackwood foi demitido ontem. Os sócios convocaram uma reunião de emergência e votaram pela sua demissão, algo relacionado à conduta imprópria e irregularidades financeiras. É assim mesmo? E Sara não conseguiu a promoção que esperava. Patricia Morrison disse à minha prima no salão de cabeleireiro que os problemas pessoais de Sara a tornam inadequada para a promoção. Senti uma sensação calorosa de satisfação. Algo mais? Ah, essa é a melhor parte. Janette Blackwood entrou com o pedido de divórcio, exigindo metade de tudo. Acontece que Richard estava escondendo bens e dívidas. Ele vai ficar na miséria. Depois que desliguei o telefone, recostei-me na cadeira e sorri. A primeira fase estava concluída, mas eu estava apenas começando. Meu telefone tocou. O nome de Sara apareceu no visor. Seu desgraçado. Ela sibilou sem aviso prévio. Você destruiu a carreira de Richard. Não destruí nada. Apenas compartilhei algumas observações com amigos preocupados. A propósito, como está indo a promoção? Você sabe exatamente como as coisas vão acontecer. Sei que você finalmente está sofrendo as consequências de seus atos. É um conceito inovador, não é? Isso não acabou, David. Não é.
Estamos apenas chegando à melhor parte. Desliguei e liguei para o Mike. Quer me ajudar com um projetinho hoje à noite? Que tipo de projeto? Aquele tipo de respeito que envolve ensinar algumas pessoas a respeitarem. Mike deu uma risadinha. Eu trago a cerveja. A melhor amiga de Sarah, Diana, administrava um espaço sofisticado chamado Serenity Now na área mais badalada do centro da cidade. Era lá que Sarah e seu círculo de amigas iam para suas sessões semanais de fofoca disfarçadas de autocuidado. Diana sempre me tratou como se eu fosse algo que ela tivesse raspado do sapato. Em festas, ela fazia comentários maldosos sobre minha origem humilde e dizia que Sarah merecia coisa melhor. Era também ela quem dava conselhos a Sarah sobre o divórcio, incentivando-a a tirar dele tudo que ele valia. Quinta-feira era o dia marcado por Sarah para uma limpeza de pele e massagem. Eu sabia porque ela frequentava as reuniões todas as quintas-feiras havia 3 anos e porque Diana havia mencionado o quanto era terapêutico para Sarah ter um espaço seguro para processar seus sentimentos sobre o fracasso de seu casamento. Cheguei ao Serenity Now 1 hora antes do horário de abertura. A porta dos fundos estava trancada com uma fechadura simples que me levou 30 segundos para abrir, uma habilidade que aprendi no início da minha carreira em segurança. Lá dentro, o spa tinha cheiro de lavanda e eucalipto. Dirigi-me à sala de tratamento onde sabia que Sarah faria sua limpeza de pele. A mistura da máscara de lama estava em uma tigela de cerâmica pronta para o primeiro cliente do dia. Adicionei uma quantidade generosa de talco para coceira a mistura, mexendo cuidadosamente para garantir uma distribuição uniforme. Em seguida, fiz o mesmo com os olhos de massagem e com o tratamento para os olhos com pepino. Em seguida, visitei o escritório de Diana e deixei uma pequena surpresa na gaveta de sua mesa. Cópias impressas de seus registros fiscais, que meu amigo contador me ajudou a analisar. Diana vinha desviando dinheiro da empresa e ocultando rendimentos do IRS, Receita Federal dos Estados Unidos. Não é ilegal para mim saber, mas definitivamente é ilegal para ela fazer. Eu já tinha ido embora antes da chegada do primeiro funcionário. Às 14 horas, meu telefone começou a tocar. Primeiro Jenny, depois Mike, e em seguida 3 clientes diferentes que souberam da notícia. Sarah teve uma reação alérgica durante o tratamento facial. Ela foi levada às pressas para o pronto-socorro com o rosto inchado como um balão, coberto de vergões vermelhos e inflamados. As outras mulheres do grupo dela apresentaram reações semelhantes a diversos tratamentos. Senti um breve momento de culpa. Depois me lembrei do vinho escorrendo pelo meu rosto diante de 37 testemunhas. A culpa passou. Emma me encontrou na academia na sexta noite, com o rosto corado de raiva e algo mais, uma decepção que a feria mais profundamente do que qualquer insulto. Pai, precisamos conversar. Levantei os olhos do saco de pancadas pesado que eu vinha golpeando na última hora. O que está te incomodando, garoto? Ela ergueu o celular e me mostrou um vídeo do TikTok. O título era: Quando seu pai é literalmente a pior pessoa do mundo. Com certeza. Aqui está a continuação da sua história com a pontuação correta. Senti um aperto no estômago ao ver minha filha de 17 anos explicar para seus 50 mil seguidores como seu pai psicótico havia perdido a cabeça e estava aterrorizando pessoas inocentes porque não conseguia lidar com o fato de ser um fracassado. O vídeo tinha 200 mil visualizações e o número continuava a subir. Emma, não faça isso. Simplesmente não faça. Sua voz era fria, mais velha do que sua idade. Mamãe me contou tudo sobre seu colapso, sobre como você estava perseguindo ela e o Sr. Blackwood, sobre como você sabotou o spa. Sua mãe está mentindo. Será mesmo? Porque as evidências dizem o contrário. Você substituiu o creme facial dela por maionese. Você a humilhou em público. Você fez com que o Sr. Blackwood fosse demitido do emprego. Richard Blackwood acabou sendo demitido por perder o dinheiro de seus clientes em jogos de azar e por se envolver com mulheres casadas. O riso de Emma era amargo. Certo, e suponho que você não teve nada a ver com a revelação disso. Larguei as luvas e me virei para minha filha. Emma, sua mãe jogou vinho na minha cara na frente de metade da comunidade jurídica. Ela está tendo um caso há meses. Ela tentou destruir meu negócio por pura maldade. O que exatamente você esperava que eu fizesse? Seja a pessoa mais madura. Haja como um adulto em vez de um ex-marido psicopata. Tentei ser a pessoa mais compreensiva durante 20 anos. Isso me rendeu um banho de vinho na cara e uma esposa infiel. Emma balançou a cabeça negativamente. Vou morar com a minha mãe definitivamente. Não consigo ficar perto disso, dessa versão de você.
Ela se virou para ir embora, mas parou. Ah, e o Sr. Blackwood me ofereceu um estágio em sua nova empresa. Vou aceitar. Emma, Richard não tem uma nova empresa. Ele está falido e desempregado. Mostra o quanto você sabe. Ele está recomeçando do zero e acredita em mim, ao contrário de algumas pessoas. Depois que ela saiu, fiquei sentada no chão da academia por um longo tempo, olhando para as minhas mãos. Mike me encontrou lá 1 hora depois. Dia difícil. Minha filha me odeia. Minha esposa fez-se voltar completamente contra mim. Mike sentou-se ao meu lado. As crianças enxergam as coisas de forma diferente quando estão sofrendo. Ela vai se recuperar. Será que ela vai? Porque agora parece que estou perdendo tudo o que importa enquanto ganho uma guerra que nunca quis travar. Então, qual será seu próximo passo? Olhei para ele. Vou terminar isto, mas primeiro preciso saber exatamente o que Richard tem dito à minha filha. Seguir Emma me levou a descobertas para as quais eu não estava preparado. Ela conheceu Richard Blackwood em uma cafeteria no centro da cidade. E eu observei do meu carro enquanto eles ficavam sentados juntos por 2 horas, a mão dele tocando ocasionalmente o braço dela, o sorriso dele caloroso demais, íntimo demais. Meu sangue gelou. Liguei para meu amigo Tony, um investigador particular que me devia um favor pelo meu trabalho de segurança. Preciso de vigilância sobre Richard Blackwood. Informações completas sobre sua vida e finanças, e preciso saber com quem ele teve contato no último mês. Isso tem a ver com o seu divórcio? Trata-se da segurança da minha filha. O relatório de Tony chegou 3 dias depois, e era pior do que eu imaginava. Richard não estava começando um novo escritório de advocacia. Ele estava completamente falido, enfrentando acusações criminais por peculato e tinha um histórico de mentoria para jovens mulheres que remontava a 15 anos. O estágio foi uma farsa. Richard estava aliciando minha filha, usando a raiva que ela sentia de mim e o incentivo da mãe dela para se aproximar dela. Liguei imediatamente para Sarah. Precisamos conversar agora mesmo. David, eu não sou Richard Blackwood, é um predador e está de olho na nossa filha. Encontre-me no Murphy's Café em 20 minutos, ou vou chamar a polícia e mostrar a eles o que sei. Ela chegou em 15 minutos com o rosto pálido e abatido. O que você está falando? Deslizei a pasta pela mesa. Richard já foi demitido de 3 empresas anteriores por relacionamentos impróprios com jovens funcionárias. Ele enfrenta acusações de peculato. Está falido, desesperado e vem aliciando Emma. Sarah abriu a pasta, e seu rosto empalideceu a cada página. Isso não pode estar certo. Está tudo documentado. Boletins de ocorrência, acordos extrajudiciais, registros financeiros. Seu namorado é um predador, Sarah, e você tem oferecido nossa filha a ele de bandeja. Ela olhou para mim, e pela primeira vez em meses vi a mulher com quem me casei 20 anos atrás, assustada, vulnerável, humana. Meu Deus, o que eu fiz? Você estava tão focada em me magoar que parou de proteger nossa filha. A questão é, o que vamos fazer a respeito? Pela primeira vez desde o incidente com o vinho, Sarah e eu estávamos do mesmo lado. Estávamos sentados no meu carro em frente à escola da Emma, esperando que ela saísse, planejando como proteger nossa filha do homem que Sarah vinha defendendo havia meses. Estou me sentindo mal, disse Sarah, segurando a pasta com as provas. Eu a incentivei a passar tempo com ele. Achei que ele estava sendo gentil, ajudando-a a superar o divórcio. Ele estava usando sua raiva contra mim para ter acesso a ela. Emma saiu do prédio da escola, rindo com os amigos. Ela parecia tão jovem, tão inocente. A ideia das mãos de Richard sobre ela fez minha visão ficar vermelha. Ali está ela, sussurrou Sarah. Interceptamos Emma em seu carro. Ela revirou os olhos quando nos viu juntos. Ótimo. Vocês dois estão se unindo contra mim agora? Emma, entre no carro, eu disse. Precisamos conversar. Não vou a lugar nenhum com o Richard. Blackwood não é quem você pensa que ele é, interrompeu Sarah. Seu pai tem provas. Algo na voz de Sarah deve ter tocado Emma, porque ela parou de discutir e entrou no banco de trás. Entreguei-lhe a pasta. Leia. Tudo. Enquanto Emma lia, seu rosto demonstrava uma gama de emoções. Confusão, descrença, repulsa e, por fim, medo. Ele tem me mandado mensagens, ela sussurrou, perguntando sobre meus planos, para onde eu vou, o que eu gosto de fazer. Ele disse que queria me conhecer melhor antes do estágio começar. Querida, ele não estava apenas sendo gentil, disse Sarah, estendendo a mão para tocar a de Emma. Ele estava te manipulando. Emma olhou para mim. Pai, me desculpe. Eu fiz aquele vídeo. Eu disse aquelas coisas. Eu não sabia. Está tudo bem, garoto. Você foi manipulado por um especialista, mas agora precisamos impedi-lo. O que devemos fazer?
Perguntou Sarah. Eu sorri. E não era um sorriso simpático. Damos a Richard exatamente o que ele merece. O plano era simples, mas eficaz. Emma aceitaria o convite para jantar com Richard, mas estaria usando um gravador escondido, e Sarah e eu ficaríamos observando da mesa ao lado. Escolhemos o Romanos, um restaurante sofisticado onde Richard se sentiria à vontade para mostrar sua verdadeira personalidade. Cheguei primeiro e fiquei com uma mesa de canto com vista desimpedida para a entrada. Sarah chegou 10 minutos depois e sentou-se no bar. Emma chegou pontualmente às 19 horas, parecendo nervosa, mas determinada. Richard chegou 15 minutos atrasado. Sua jogada de poder de sempre. Ele estava vestido com roupas caras, provavelmente seu último terno de boa qualidade antes de falir. Ele beijou a bochecha de Emma, deixando a mão em seu ombro por mais tempo do que o apropriado. Através do fio que Emma usava, eu conseguia ouvir cada palavra. Você está linda esta noite, Emma. Muito madura. Obrigado, Sr. Blackwood. Por favor, me chame de Richard. Vamos trabalhar em estreita colaboração. Conforme o jantar prosseguia, Richard tornou-se mais agressivo. Sua mão deslizou para a coxa de Emma. Ele pediu vinho mesmo sabendo que ela era menor de idade. Ele falou sobre a relação especial que eles teriam. Como ele poderia ensiná-la coisas sobre a lei e sobre a vida. Emma desempenhou seu papel perfeitamente, demonstrando interesse, mas ingenuidade. Richard se tornou mais ousado, sugerindo que voltassem ao apartamento dele para discutir o estágio em particular. Foi então que me levantei. Acho que não, Richard. Ele se virou bruscamente, ficando pálido ao me ver me aproximando. Sarah apareceu do outro lado dele. Olá, Richard, disse ela friamente, apreciando seu jantar. David e Sarah, que surpresa. Sua voz estava tensa. Emma e eu estávamos apenas, ouvimos exatamente o que vocês estavam fazendo e interrompi. Emma, vai esperar no carro. Ela saiu rapidamente, com alívio evidente no rosto. Richard parecia um animal encurralado. Não sei o que você acha que ouviu, mas não, Richard interrompiu. Ouvimos você assediando nossa filha de 17 anos. Ouvimos você oferecendo álcool a ela. Ouvimos você descrevendo o relacionamento especial que queria ter com ela. Isso não é, você está tirando isso do contexto, eu disse firmemente. Neste momento você está falido, enfrentando acusações criminais. Sua esposa se divorciou de você e levou tudo. Você não tem mais nada a perder, o que te torna perigoso, concluí. Eu nunca toquei. Não, mas você ia hoje à noite ao seu apartamento. Peguei meu celular. Eu poderia ligar para a polícia agora mesmo. Tentativa de agressão a menor, corrupção de menores, aliciamento. O rosto de Richard estava brilhando de suor. O que você quer? Perguntou ele com desespero na voz. Sarah e eu trocamos olhares. Este é o momento que planejamos, eu disse. Queremos você fora. Fora da cidade. Fora das nossas vidas. Longe da nossa filha. Você tem 24 horas para ir embora. Se ainda estiver aqui amanhã à noite, esta gravação será enviada à polícia, à ordem dos advogados e a todos os veículos de comunicação do estado. Richard olhou para os lados, percebendo que seu futuro estava desmoronando. Você não pode fazer isso. Observem-nos, eu disse. Naquela noite, Richard saiu da cidade dirigindo seu Mercedes com tudo o que conseguiu levar em 1 hora. Eu o segui até os limites da cidade, certificando-me de que ele entendesse os termos. Mas meu verdadeiro alvo não era Richard. Ele era apenas um sintoma da doença que havia infectado meu casamento. O verdadeiro problema era a rede de pessoas que havia permitido o comportamento de Sarah, encorajado sua crueldade e ajudado a tentar me destruir. Diana, a dona do spa, foi a primeira. A investigação do IRS que eu desencadeei revelou anos de sonegação fiscal. Ela perdeu sua licença comercial e enfrentou acusações federais. O spa fechou permanentemente. Patrícia Morrison, esposa do sócio sênior que havia rido quando Sarah jogou vinho em mim, descobriu que seu marido estava desviando dinheiro da empresa para financiar seus hábitos de consumo. A parceria se desfez em meio a uma avalanche de processos judiciais. Janete Blackwood, que sempre me menosprezou em encontros sociais, se viu arrasada e sozinha quando as dívidas de Richard se tornaram públicas. Ela teve que vender sua mansão e ir morar com a irmã. 1 a 1. Aqueles que me trataram como lixo, que riram da minha humilhação, que encorajaram os piores impulsos de Sarah, enfrentaram as consequências de seus atos. Mas Sarah permaneceu intocada, protegida por sua narrativa de vítima e por sua habilidade de manipular a compaixão de estranhos. Isso estava prestes a mudar. O Festival de Inverno de Riverside era o evento.
social do ano, onde a elite da cidade se reunia para ver e ser vista. Sara estaria lá, desempenhando o papel da esposa injustiçada, conquistando a simpatia e o apoio de pessoas que não conheciam toda a história. Eu tinha um plano diferente para a noite. Cheguei cedo ao festival, enquanto os voluntários ainda estavam montando o acampamento. O palco principal ficava no centro da praça da cidade, equipado com um sistema de som que alcançava todos os cantos da multidão. Às 20 horas, o prefeito Davidson pegou o microfone para dar as boas-vindas a todos. A praça estava lotada, provavelmente 1000 pessoas, incluindo todos os que eram importantes em nossa pequena cidade. Esperei até que o prefeito terminasse suas observações iniciais. Então eu subi ao palco. Com licença, prefeito Davidson. Posso dizer algumas palavras? A multidão murmurou. Sara, que estava perto da frente com Emma, empalideceu. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, incrédula. Só queria falar com todos. Peguei o microfone antes que alguém pudesse me impedir. Há 3 meses, minha esposa jogou um copo de vinho na minha cara em um evento público. Ela fez isso porque eu descobri o caso dela com o chefe, Richard Blackwood. Ela fez isso porque eu finalmente me impus a 20 anos de abuso emocional e manipulação. A multidão permaneceu em silêncio. Sara tentou abrir caminho em meio à multidão em direção ao palco, mas a aglomeração era muito densa. Desde então, continuei. Ela tentou destruir meu negócio mentindo para meus clientes. Ela colocou minha filha contra mim com histórias falsas sobre minha saúde mental. Ela incentivou um manipulador perigoso a aliciar nossa filha de 17 anos. Ouviram-se exclamações de espanto na multidão. Emma me encarava com uma expressão indecifrável. Mas eis o que você não sabe sobre Sarah Miller. Tenho extratos bancários, impressões de e-mails e gravações de chamadas telefônicas. Sarah Miller não é a vítima que finge ser. Ela é uma criminosa. A multidão explodiu em aplausos. Sara estava gritando algo que eu não conseguia ouvir por causa do barulho. Os seguranças se dirigiram para o palco. Entregarei todas essas provas ao promotor público e à ordem dos advogados amanhã de manhã. Sarah Miller nunca mais poderá exercer a advocacia. Os seguranças me alcançaram assim que deixei cair o microfone, mas eu já tinha dito o que vim dizer. As consequências foram rápidas e completas. Em uma semana, Sarah já era alvo de uma investigação criminal por peculato, fraude e violações éticas. Sua licença foi suspensa até o julgamento. Emma voltou a morar comigo, finalmente compreendendo a dimensão total do que havia acontecido. Ela apagou o vídeo do TikTok e publicou um pedido de desculpas, explicando como havia sido manipulada. Pai, me desculpe, disse ela certa noite. Eu deveria ter te escutado. Você estava tentando me proteger. Era tudo o que eu sempre quis, eu disse a ela. 6 meses depois, Sarah se declarou culpada de peculato e fraude. Ela foi condenada a 2 anos de prisão e obrigada a pagar uma indenização. Nunca mais a vi. Meu negócio se recuperou e ficou mais forte do que nunca. A notícia de que eu havia exposto a corrupção na comunidade jurídica se espalhou, e clientes me procuraram para investigações. Mike se ofereceu para me deixar ficar na academia, mas encontrei uma casinha do outro lado da cidade. Emma e eu pintamos com cores vibrantes, escolhendo tons que Sarah teria detestado. 2 anos depois, eu estava sentado no meu escritório quando Jane me trouxe o jornal. A manchete dizia: ex-advogado local é libertado da prisão. Sarah havia cumprido sua pena e estava sendo libertada em liberdade condicional. Ela havia perdido permanentemente sua licença para exercer a advocacia, sua casa, seu carro e a maioria de seus amigos. Não senti nada ao ler o artigo. Nenhuma satisfação, nenhuma raiva, nenhum arrependimento, apenas um vazio onde antes havia 20 anos de casamento. Emma estava na faculdade, estudando jornalismo. Após o trauma do divórcio, ela reencontrou sua voz, expondo a corrupção e responsabilizando pessoas poderosas. Tal pai, tal filha. Mike havia brincado. Fechei o jornal e voltei ao trabalho. Eu tinha um novo caso, uma investigação de infidelidade conjugal, que provavelmente acabaria com mais um casamento. O ciclo continuou, mas eu já não fazia parte dele. Naquela noite, fui buscar Emma na estação de trem. Ela estava em casa para as férias de inverno, cheia de histórias sobre a faculdade, suas aulas e o rapaz com quem estava saindo. Papai, você está feliz? Ela perguntou enquanto dirigíamos pela cidade. Pensei nisso. Eu estava feliz. Eu era bem-sucedida, respeitada e livre do relacionamento tóxico que havia envenenado metade da minha vida. Minha filha e eu reconstruímos nosso relacionamento com base na honestidade e na confiança. Sim, garoto. Acho que sim. Ótimo. Você merece.
Ao passarmos pela praça da cidade, onde o festival de inverno havia sido realizado 2 anos antes, Emma apontou para o palco. Aquilo que você fez lá em cima foi realmente épico. Épico é a palavra que melhor define isso. Como você chamaria isso? Eu sorri. Justiça. Voltamos para casa de carro por ruas que eu havia percorrido durante 22 anos. Mas tudo parecia diferente agora, mais limpo, mais iluminado, cheio de possibilidades em vez de obrigações. Sara queria me destruir, me deixar arrasada e sozinha. Em vez disso, ela me libertou de uma prisão na qual eu nem sequer tinha consciência de estar. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente recusar-se a ser uma vítima.